Will, deixa eu aproveitar, né, e falar com você. Você tocou ali num assunto que você estava falando com o Gani, da questão da crise da energia. Nesta semana a gente viu essa questão de crise de energia na China ser responsável por impactar ali na entrega de suprimentos para Apple, Tesla, Microsoft. A gente sabe o quanto, na verdade, né, essas empresas dependem muito desses suprimentos que vêm made in China. A redução desses ativos por lá, você acha que pode ser um ponto de atenção no mundo como um todo, principalmente nessas empresas que dependem muito, né, dessa fabricação desses suprimentos chineses? Qual que é a sua opinião sobre esses riscos de uma crise aí na China para o crescimento da economia americana? Cara, não, eu acho super relevante esse tema, essa questão da crise energética, tá? Porque a gente está tendo crise energética em diferentes locais por diferentes motivos, o que é muito doido pensar assim, não é um único problema, não é a Covid, não é necessariamente um único problema. No Brasil você tem o pior momento hídrico aí dos últimos 90 anos, então você tem uma crise hídrica no Brasil, que tem uma matriz de energia muito baseada, pautada na geração de energia hidrelétrica, e aí a gente corre o risco de se crescer muito, falta energia, a energia já explodiu de preço, gerando mais inflação, só incrementando a inflação aí, mas por um ponto específico do Brasil, né, que a gente até já aprendeu a conviver com isso. Na Europa você tem o problema do gás natural, que salta aí mais de 100%, na França 150% em um mês, o gás natural. A indústria retomou, a atividade retomou, começou a precisar muito de gás natural, aí aquela história de oferta e demanda, e aí você está entrando no hemisfério norte agora no inverno, né? Para quem morou, que já teve experiência fora, morei fora na Inglaterra, assim, o aquecedor ele fica ligado 24/7, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque para você ter para você conseguir sobreviver, viver bem, né? Então se usa muita energia por lá, e agora você entra nesse período que você vai usar mais energia ainda, com o preço de energia explodindo. E na China você tem o problema do carvão, né? A matriz energética deles lá ainda é muito dependente do carvão, a China vem procurando reduzir o uso do carvão, mas ainda assim depende muito do carvão, e aí a gente teve, enfim, a indústria retomando como um todo no mundo, demandou muito carvão, o preço do carvão salta também, e cada vez mais o governo chinês vai implementando algumas medidas para controlar esse uso de carvão, que é extremamente poluente. Lembrando que tem Jogos Olímpicos lá em fevereiro agora, né? Então quanto mais as indústrias produzem, mais polui, mais fica aquela nuvem, né, em Beijing. Então os caras tentam controlar isso, mas a matriz energética chinesa ainda é muito dependente disso. Então eu acho que assim, não só, resumindo, né, não só China, como tu falou, e de fato China é extremamente relevante para crescimento, seja dos Estados Unidos, seja do Brasil e de todos os seus parceiros, mas essa questão de crise energética, ela se soma ao problema de quebra na cadeia de suprimento, trazendo uma dificuldade para a perspectiva de crescimento que a gente tinha já de, poxa, a gente sai da crise, sai num V, como o Paulo Guedes agora comentou, né, tanto no Brasil, mas nos Estados Unidos também, sai dessa crise em V e ano que vem tem tudo para entregar um crescimento aí de mais de 3%, 3,5% aqui nos Estados Unidos, China crescendo e tal. Será? Né? Aí tu começa a duvidar já, começa a colocar esses pontos de questionamento. Será que os Estados Unidos vai crescer 3 ano que vem? Será que China também vai crescer? E se Estados Unidos e China não crescem em 3, que são os vetores de crescimento global, né? Qual vai ser o crescimento do Brasil no ano de eleição ainda? Então, realmente isso começa, assim, vem, né, no ar, começa a ser colocado, se fala mais, por conta de uma crise que é energética não só na China, mas também tem na Europa e no Brasil, né? Oi, só para a gente finalizar esse tema aí rapidinho, a gente trouxe aí esses reflexos da crise de energia da China, mais voltados para as empresas de tecnologia. Minha pergunta foi mais em relação a isso. Mas eu queria entender um pouquinho, na sua visão, se existem outras empresas ou outros setores também que podem sofrer mais ainda com esse cenário também, não só o setor de tecnologia. Não tenha dúvida, né? A gente viu aqui recentemente as empresas, a Dollar Tree, Dollar General, por exemplo, que são empresas que vendem produtos de bastante valor baixo, né? De baixo valor agregado. A Dollar Tree, ela teve que mudar a estratégia dela, que ela vendia tudo por $1, né? Ela vai ter que passar a vender por mais do que alguns produtos por mais do que $1. Porque o preço do frete explodiu, né? E aí exatamente esse problema das cadeias de suprimento, e muitos dos produtos deles vêm de China e Sudeste Asiático, então ficou mais caro, não tinha como vender por $1. Até a ação repercutiu positivamente depois do resultado ter sido bem ruim, exatamente por conta disso, aí soltou a notícia semana e as ações subiram.
Mas enfim, só para dar um exemplo de, cara, não tem nada a ver com tecnologia, você está vendendo, cara, desde panela, colher de plástico, enfim, coisas bem genéricas para produtos bem de baixo valor agregado e ainda assim sendo afetado exatamente por essa questão, né? Então, e não só elas, mas outras empresas aqui do varejo reportaram essa dificuldade, essas quedas de cadeia de suprimento impactando seus resultados, seus números. Sim, é uma coisa que preocupa e tem estado à tona, em voga aqui nos Estados Unidos.